Fala, galera do Orbit, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Aqui no podcast de hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Heloísa Nascimento, nossa ultra referência de uveíte no Brasil, muito conhecimento. Então, o nosso objetivo do podcast de hoje é bater um papo sobre o uveíte, a importância de saber sobre o uveíte, saber diagnosticar os uveites da maneira correta, saber tratar e trazer, consequentemente, um melhor resultado para o paciente. A gente vê que a uveíte é um grupo de doenças que, na prática, a gente vê que tem muito desconhecimento, existe um gap ali, uma nuvem em cima das doenças da uveíte que muitos oftalmologistas têm dúvida de como proceder. E aí a gente vai conversar um pouco com quem tem muita experiência. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, Elô. Obrigada a vocês, um prazer enorme estar aqui com meus ídolos. Imagina, Elô. E a gente, sempre aqui no podcast, a gente traz pessoas que são referência em algum assunto, seja na parte oftalmológica, tecnicamente, propriamente dito, seja na parte pessoal, tudo para fazer com que você se atualize dentro da oftalmologia, com que você aprenda mais sobre a vida no contexto geral, se torne um oftalmologista melhor, se torne uma pessoa melhor. E a Lu encaixa em todos esses critérios que eu estou falando aqui, então a gente vai ter um podcast super enriquecedor aqui sobre isso. Especificamente de hoje, a gente vai falar mais sobre o uveíte, mas a gente teve um podcast recente que ela participou, onde a gente falou do Ikigai. Foi muito interessante, foi muito legal. E esse podcast de hoje, como ele é mais profundo em termos de parte técnica mesmo, se você tiver algum amigo, algum colega, algum conhecido que precisa aprender um pouco mais sobre esse assunto de uveíte, encaminha esse conteúdo que vai ser de bastante relevância, tá? Então, Elô, primeiro já te agradeci por estar aqui com a gente. E aí, eu trouxe umas dúvidas aqui para a gente conversar, e dúvidas que eu vejo na minha prática de alguns oftalmologistas que me mandam pacientes de uveíte, que eu tenho que investigar, e as coisas que a gente vê no dia a dia que acontecem com frequência. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião e como que você enxerga esses cenários, né? A primeira coisa que eu vejo com uma frequência relativamente comum é a questão do diagnóstico, da classificação do uveíte. É a pessoa, assim, classificar uma toxo como uma uveíte quando ela está como uveíte anterior ou como uma panuveíte. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que a gente faz para classificar do jeito certo uma uveíte como uveíte anterior, uveíte intermediário, uveíte posterior e panuveíte. Qual que é o critério que a gente deve levar para fazer essa classificação? Até porque, Badaró, isso é uma coisa que eu aprendi com a Elô na época da escola. Quando você sabe identificar a localização, de onde vem essa inflamação, você começa a criar os diagnósticos diferenciais mais voltados para aquele tipo de uveíte. Exatamente. Então, o que eu sempre dizia para os residentes, né? O uveíte é muito difícil. E é por isso que tem esse gap, é uma doença considerada uma doença negligenciada. E por ser negligenciada, e questão de remuneração médica, ensino, mais de 70% das residências do Brasil não tem especialista em uveíte. Então, acaba que o especialista em retina faz a parte das uveites posteriores, que o especialista em segmento anterior mexe com as esclerites, com as uveites anteriores. Então, fica uma doença muito difícil para o médico generalista que está no interior, e por isso que as pessoas têm essas dúvidas do diagnóstico. Então, vamos dar algumas dicas de como proceder num caso de uveíte. Então, a primeira coisa é que a gente tem que examinar o paciente com a luz apagada e procurar a célula. Hoje, eu peguei uma doença de arada, uma uveíte difusa, que poderia ter sido tratada no dia do diagnóstico, que o colega não viu e prescreveu um óculos. Então, assim, tem que procurar a célula. Bolinhas são inflamações. Então, célula na câmara anterior, célula atrás do cristalino, e principalmente para o retinólogo, célula olhando na lâmpada de fenda. Porque, às vezes, o retinólogo está acostumado lá a fazer o indireto ou a ver já no OCT, e, às vezes, você tem célula no segmento anterior, né? Logo atrás do cristalino. Então, o que eu sempre explico para todos os pacientes, e eu faço como se fosse um Mobral mesmo, né? Existe um efeito que fala que sempre que você quer explicar alguma coisa complexa, você tem que fingir que você está ensinando para uma criança de 4 anos, simplificar o máximo possível e explicar de novo e resumir o máximo que você conseguir para que aquilo seja compreensível pelo seu paciente. Então, eu sempre falo assim, o olho é uma bolinha. Quando a gente fala esse nome feio, que é uveíte, significa que o olho está inflamado. Essa inflamação, ela pode ser de 4 tipos.
Se ela está na parte da frente do olho, ela é uma uveíte anterior. Se ela está no meio do olho, ela é uma uveíte intermediária. Se ela está no fundo do olho, ela é uma uveíte posterior. E se ela está no olho de maneira uniforme como um todo, o olho inteiro, ela é uma uveíte difusa. Então, o primeiro caminho para a gente errar menos em uveíte é uma classificação adequada do tipo de uveíte. Algumas vezes não é tão simples classificar, que se o paciente chega com uma sinéquia 360, uma reação de câmara 4 cruz, você não consegue ver o fundo de olho. Então, você não consegue saber se é uma uveíte anterior aguda de uma espondilite anquilosante com fibrina ou se é um vulgo de coena jarada. Então, a uveíte ela é realmente uma doença muito complexa que nos instiga, mas é muito gratificante quando aquele paciente que foi em 8 colegas e que bateu de porta em porta, ele recupera a visão ou ele tem um direcionamento do diagnóstico. Bom, quando eu vou falar do diagnóstico diferencial, a maioria dos casos que me encaminham, os pacientes fizeram muito mais exame do que seria necessário. Então, você me perguntou, né? Eu tinha que ter pedido exame a mais, tinha que pedir exame a menos? É o oposto. Geralmente, eu recebo um paciente que tem todas as sorologias, sorologia pré-hepatite, sorologia que não precisa, anticoagulante lúpico. O paciente deixou uma nota no laboratório quando você coloca na lâmpada de fenda e vê alguns detalhes que podem nos direcionar aos diagnósticos. Então, começar da frente para trás, das uveítes. A gente fez um estudo lá na Unifesp, já vai fazer 10 anos esse estudo, mas de 1.052 casos novos que chegaram lá, e classificou a frequência dos tipos de uveíte no nosso ambulatório, que é um ambulatório de atenção terciária, né? Então, são pacientes já encaminhados. A gente tinha 25% dos pacientes com uveíte posterior por toxo. Então, se você vê um paciente com uveíte, opacidade no vítreo, você tem que pensar que ele tem uma chance de 1 em 4, 25% de ser um paciente com toxo. Eu acho que é muito importante a gente pensar epidemiologicamente com a frequência do que a gente tem aqui no Brasil. E, às vezes, as uveites ainda têm esse desafio, porque se você estiver nos Estados Unidos, na Alemanha, na África, você tem outros padrões e outras hipóteses diagnósticas. 10% dos pacientes tinham uveíte anterior, que pode ser uma uveíte anterior idiopática ou relacionado ao HLA-B27, 6% sífilis, 6% tuberculose. Então, vamos fazer as contas, né? 25 com 10 com mais 12, você já pegou quase metade das uveites. E aí, as outras causas são menos frequentes. Então, uveíte intermediária, 4%, as esclerites, mais 4%, vulgo de coena jarada, para minha surpresa, foi 7,5%, por ser um local de referência, né? Então, essas frequências me demonstram a necessidade da gente excluir sífilis e tuberculose e direcionar o tratamento de toxo em um paciente com uveíte. Então, se você receber um paciente com qualquer tipo de uveíte, tem que pedir sorologia de sífilis. Eu falo que tem que ter um carimbo na testa escrito que o paciente não tem sífilis. Outro dia, eu peguei uma paciente do Rio, tratada há muitos anos por um colega muito experiente, como um birdshot. E a paciente chegou lá com o marido, uma senhora médica, ao longo dos seus 60 anos, com uma sorologia de sífilis positiva. Tá fazendo a infusão, ela é alérgica à penicilina, tá tomando Rocefin dia 14 e eu tô recebendo o feedback dela. Então, quando a gente vai tratar uma doença autoimune com imunossupressão, o paciente não pode ter nenhuma doença infecciosa ativa. Então, você vai excluir a sífilis, não só porque ela pode ser uma causa da uveíte. Você vai excluir porque se você imunossuprimir um paciente com sífilis, você pode piorar o quadro dele. Então, outro caso que foi muito marcante para mim lá no ambulatório foi de uma professora, com 60 e poucos anos, do interior de São Paulo, que chegou com uma uveíte posterior, inicialmente unilateral. E aí, aquelas uveites, você não consegue ver direito o fundo de olho, está embaçado, o vítreo está embaçado, você não consegue ver bem a lesão. O colega começou o tratamento como toxo e ela foi piorando. Então,
a gente tem a oportunidade de acompanhar a evolução do paciente e isso pode nos direcionar a um diagnóstico ou não. Então, se o paciente piorou, você tem que botar uma pulga atrás da orelha. O colega foi aumentando o corticoide. E essa paciente chegou a SPL por sífilis, uma doença que a gente poderia tratar com penicilina endovenosa. E aquilo, naquele momento eu falei, não, eu preciso ensinar os truques da uveíte por aí. Esse comentário que você já falou aí, já me deu vários insights aqui para a gente conversar. Primeiro, você falou do fato de ser um estudo de serviço terciário. Isso daí é uma informação importante porque no consultório de vida real é diferente de um consultório de um hospital ultra referência. Aí eu queria te perguntar o que você entende, o que pode ser de diferente desse estudo que você fez no hospital do Hospital São Paulo para um consultório de vida real, levando em consideração a epidemiologia do Brasil, que é um outro ponto que eu achei essencial que você falou. A gente às vezes está acostumado a ler artigo de fora da literatura europeia, literatura americana, e a frequência de uveíte lá é totalmente diferente da frequência que a gente tem aqui. Então, o Brasil tem essa capacidade de produzir conteúdo de ciência em termos de uveíte muito legal. E aqui no Brasil a gente tem que ler estudo brasileiro, no meu ponto de vista, porque o uveíte é muito diferente no Brasil e em outros locais do mundo. A gente tem mais doença infecciosa aqui, né? Então, sendo bem prático e resumido, eu acho que um consultório de rotina que não é referenciado, ele tem mais uveíte anterior aguda, e é algo que deixa os pacientes muito inseguros e às vezes é um diagnóstico fácil e o paciente ficou pirulitando por aí. Então, em termos de uveíte anterior, que é aquela que acomete a íris como principal local de inflamação. A uveíte anterior aguda, ela é uma uveíte que é ligada ao HLA-B27, que é um marcador sistêmico de doenças reumatológicas. Nem sempre o paciente sabe que tem a doença reumatológica, mas ele pode ter 90% dos casos espondilite anquilosante, em 7,5% doença inflamatória intestinal e uma quantidade menor artrite psoriásica. E o episódio de uveíte anterior aguda vai acontecer nesse paciente, em cada 4 pacientes com espondilite na vida vão ter um episódio de uveíte. E muitas vezes a uveíte ela precede a manifestação sistêmica e essa é a oportunidade de você fazer o diagnóstico adequado. Importante que esses pacientes eles têm pressão baixa no episódio de uveíte anterior aguda, que é um diagnóstico diferencial muito importante com herpes. O herpes dá pressão alta, a espondilite dá pressão baixa. Os dois podem ter sinéquia, mas a uveíte por espondilite, ela costuma ser uma uveíte com uma sinéquia agressiva, com aquele hipópio duro, né, que não é móvel, mas é uma porcentagem, só 6% tem hipópio, né, então não é sempre que você vai encontrar o hipópio. E o que é muito comum é a gente ver paciente com uveíte anterior aguda, com fundo de olho absolutamente normal, tratando com Bactrim. Isso é, assim, é o nosso dia a dia. Então, se o fundo de olho está normal, o vítreo está claro, essa é uma uveíte anterior, tá? Então, no consultório de uveíte anterior, uveíte anterior aguda por HLA-B27, uveíte anterior por herpes, você não pode esquecer nunca de fazer a transiluminação. Todo mundo esquece, todo mundo come bola. Outro dia eu falei para uma paciente que teve uma uveíte anterior por herpes pós um PRK. E o colega não sabia, pediu todos aqueles 1000 exames reumatológicos. Paciente de Belém, chegou desesperada. Eu botei na lâmpada, fiz a transiluminação, falei, herpes. Aí ela falou, sério? E eu falei para minha assistente, falei, o pessoal comeu bola na transiluminação. Então, você vê muitas vezes uma corectopia, uma atrofia de íris, e você tem que testar a transiluminação e desacoplar a lâmpada de fenda para tentar mudar a incidência da luz e pesquisar a transiluminação. Transiluminação positiva, pressão alta, são sugestivos de uma uveíte anterior viral. Você vai tratar com antiviral. Outro uveíte anterior, que o pessoal come muita bola e é um diagnóstico de muito carinho para mim, porque era o que meu pai tinha, é a ciclite heterocrômica de Fuchs. Então, também é muito comum paciente imunossuprimido, paciente, às vezes por 8, 10 anos tratando a uveíte como uma uveíte intermediária, e ele tem uma heterocromia, muitas vezes leve, que é só uma atrofiazinha de íris, às vezes transiluminação positiva, e a tríade do Fuchs. Uveíte,
heterocromia e catarata. 20% tem pressão alta, mas a pressão alta não é uma parte do diagnóstico desse tipo de uveíte. Então, pesquisar a heterocromia, e muitas vezes a gente está acostumado na lâmpada de fenda e a gente não olha na luz natural. E quando você vê na lâmpada, não é tão evidente a heterocromia quanto você acende a luz e fica olhando lá para o olho do paciente. Então, essas 3 causas de uveíte anterior. Falando na ciclite de Fuchs, a catarata é a complicação mais frequente. Ela tem precipitados estrelados difusos na córnea. Quando a gente faz a catarata, a gente vê sair aquele sanguezinho, posso até mandar esse vídeo para vocês, né, o sinal de Amsler. E esse paciente não deve ter, a cirurgia de catarata dele é uma cirurgia normal, não tem mais chance de complicação. E essa célula na câmara anterior, você não deve tratar agressivamente, porque tem mais chance de você ter iatrogenia do que benefício. Então, o Fuchs é um diagnóstico que você vai ver aquela inflamação crônica e o paciente vai chegar mais pelas complicações e você deve evitar o supertratamento para que ele não tenha uma catarata secundária corticoide e um glaucoma iatrogênico. A uveíte de Fuchs, ela é a uveíte mais diagnosticada erroneamente no mundo. 10% dos pacientes com Fuchs são imunossuprimidos inadequadamente. Por quê? Eles têm célula no vítreo anterior. E muita gente, cuidadoso, fala que é uma uveíte intermediária. Não é. É uma uveíte anterior, uma ciclite, que tem células no vítreo anterior, fundo de olho normal. Então, é muito comum eu ver paciente com Fuchs que eu suspendo a imunossupressão, trato com colíriozinho, acalmo o coração do paciente, opero a catarata, quando possível, cirurgia normal, e falo para ele que ele não tem uma uveíte intermediária e fica super feliz. Bom, passando agora para o meio do olho, né, o recheio. A uveíte intermediária é aquela que acomete mais o vítreo. A uveíte intermediária, diferente das uveites anteriores que eu falei que deixam o olho vermelho, tem dor, né, sinéquia, a uveíte intermediária é uma uveíte de olho calmo, olho branco, sem dor. Geralmente o paciente percebe que tem a uveíte quando ele já tem complicação. Mulher jovem, na sua maioria. Então, você vê muitas células no vítreo, alguns snowballs inferiores, snowbanking. Esse tipo de uveíte também, muitas vezes ele é diagnosticado erroneamente como vasculite, porque essa anjo ela vai vazar na periferia, nos locais onde o vítreo tem maior tração, então no nervo e na periferia. E também é uma uveíte que você tem que avaliar com acuidade visual. Aliás, eu acho que o exame mais importante de toda a propedêutica de uveíte é a acuidade visual, porque você sempre vai basear sua conduta na visão que o paciente tem. A uveíte intermediária tem como uma complicação muito frequente o edema macular cistoide, e é por isso que tem muito retinólogo que trata a uveíte intermediária. E muitas vezes esse tratamento ele é muito desafiador, porque esse edema ele volta muitas vezes, a gente precisa começar a escadinha de imunossupressão. Começa com imunossupressores mais simples, como metotrexato e azatioprina, eventualmente usa um biológico, o adalimumab, na maioria das vezes, que tem evidência para uveíte intermediária, posterior e difusa. Então, isso é muito importante também. Eu vejo muito paciente usando biológico para tratar o uveíte anterior, e na bula está escrito que o biológico só trata uveíte intermediária, posterior e difusa. Falando de uveíte intermediária, semana passada eu tive um caso muitíssimo interessante. Um paciente míope de -5, fez um LASIK, evoluiu com uma rotura. Normal, né? O paciente míope tem rotura de retina. Fez um laser com capacete, porque a rotura era muito periférica. E o laser pegou a íris e deu uma transiluminaçãozinha na íris e uma corectopia e um movimento vermiforme. E quando a gente vê depois, né? A gente fala, nossa, será que é uma pupila de Ade? Será que tem célula? E o paciente veio para uma segunda opinião, que indicaram para ele uma imunossupressão para uma uveíte intermediária. Quando eu fui examinar,
ele tinha opacidade vítrea de DVP. Não era uveíte intermediária. Célula de EPR que você fala. Só que era um DVP, um anel de Weiss ali, caprichoso. Parecia um snowball. Parecia mesmo um snowball. Então, eu não julgo o retinólogo que viu. Sem nada de célula na câmara anterior, sem nada de célula no vítreo. Quando o DVP saía do lugar tudo normal, paciente 20/20 de visão. E aí, na hora que a secretária foi fazer a autorrefração não pegava. Então, uma dica a gente vê, né? Se a autorrefração não pega, algum problema tem, né? Tem opacidade de meios aí. Então, a uveíte intermediária sempre também, né? Excluir sífilis e tuberculose. E aqui uma dica. Aqui no Brasil, na Bahia, 8% da população tem HTLV, você sabia? Não. Eu também não, já comi muita bola com HTLV. Eu lembro disso por causa do Dino, do Adriano Príncipe, que ele falava que via muito. A uveíte intermediária, quando a gente vê que o vítreo está opaco, e por isso que a gente tem que compartimentalizar o diagnóstico, a gente tem que pensar em HTLV. O HTLV dá uma uveíte intermediária, poucas células. O HTLV, ele dá mais em asiático, dá mais na Bahia. Então, a gente tem muito diagnóstico errado de gente que esqueceu, inclusive eu, de pedir a sorologia para HTLV. Então, eu tive um paciente também muito querido, que acompanho há 10 anos, que tinha uma uveíte posterior por toxo clássica. E aí, um belo dia, ele chegou no consultório com muita célula vítrea do outro lado, sem nada na retina. E eu tratei toxo, né? Porque não conseguia ver, o outro olho tinha toxo, não sei o quê. Passaram-se os anos, ele fez uma lesão de pele, um eritema nodoso. Eu falei, pode ser BC, pedi para o reumato avaliar. Biópsia do eritema nodoso, linfoma de célula T, cutâneo. O linfoma de célula T, ele é relacionado ao HTLV. Aí, 8 anos depois, eu fui descobrir que aquela uveíte intermediária que ele teve no outro olho era por HTLV. Quando fiz a catarata, peguei o aquoso e veio HTLV positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? O uveíte não é fácil mesmo. O Dr. Rubens costuma dizer que o uveíte não é foto, é filme. E eu falo que não é um filme, é um seriado que tem 20 mil temporadas. E às vezes na temporada 1, você junta com uma pecinha do quebra-cabeça da temporada 10 e na temporada 20 você vai descobrir o que o paciente tinha. Na 25 você muda de opinião, né? É. Você volta, refaz tudo. Você nunca perde a oportunidade de examinar várias vezes. Às vezes o meu paciente fica até cansado, porque eu peço para voltar toda semana, porque às vezes eu mesma examino, eu acho uma coisa. Aí passa uma semana, eu examino, vem alguma outra coisa na minha cabeça. Você falou umas coisas interessantes aí que me chamaram a atenção. Primeiro, a importância do exame clínico. No exame clínico você teria muita coisa e direciona para o raciocínio que você quer. Porque eu vejo que às vezes a pessoa faz assim. O paciente tem uma suspeita de uveíte, um indício de uveíte. Coloca como se fosse uma coisa só, uveíte tudo. E bota um pacote de exames. Sem separar o uveíte anterior, do uveíte posterior, o uveíte intermediário, sem segmentar as hipóteses diagnósticas. Igual você comentou que às vezes não tem como a gente saber logo de cara, em alguns casos não tem como saber. Mas a maioria tem. Você olha, se está localizado. O exame clínico ele é super importante para fazer essa diferenciação e a coisa que vai muito da experiência, tem coisa que não vai sair numa máquina, que não vem no equipamento ali uma resposta, vai vir da nossa avaliação, do valor que o médico, da experiência do próprio médico. E aí você está mostrando que você mesmo, com uma baita experiência, muitas vezes ainda vai lá e volta no diagnóstico, fica pensando de novo. É uma grande lição de humildade, né? Porque a gente sempre acha que o uveíte tem a ver com doença sistêmica. Mas quando a gente vai ver na vida real, mais de metade dos casos que você acha que tem alguma relação, não tem. E isso foi publicado extensivamente fora do país, né? Literatura europeia e americana, que o pessoal fica pesquisando lúpus, pesquisando BC, e você não acha. É uma minoria dos pacientes que tem BC que vai ter vasculite ocular, é uma minoria dos pacientes que tem sarcoidose que vai ter um quadro ocular. Então, até para investigação, quando necessário, né, eu vejo muito reumatologista que me manda assim, esse paciente mandou eu ver uveíte, mas que tipo de uveíte? E uma vez eu estava no ambulatório de reumato da Unifesp, uma criança com uma uveíte anterior unilateral,
cego daquele olho já, que eu peguei o ultrassom na mão, falei, pô, é um toxocara. Aquele ultrassom muito típico, né, de toxocara. Então, e o paciente estava lá para investigar, né, e sem pensar no ônus que você tem da família, de levar a criança, de fazer trocentas picadas, né, trocentos exames que não seriam necessários. E, às vezes, por exemplo, o toxocara, que é algo incomum em uveíte, muitas vezes você pede a sorologia e ela não vem positiva, né? A DUSN também é difícil. Então, eu falei das uveites intermediárias, agora eu vou falar das uveites posteriores, que são um grandíssimo desafio, né, na nossa prática clínica. Nem tudo é toxo. Então, a gente, mas como muito é toxo, 1/4 é toxo, a gente tem que sempre descartar essa opção. Então, o básico é a sorologia, né? Se o paciente não tem IgG positivo, ele não teve contato com toxo. Eu tenho um brasileiro, lutador de MMA, que mora em San Diego. Aí eu mandei ele lá pro mineiro, né? Aí o mineiro falou, pô, Elô, estão tratando o cara que nem toxo, o IgG dele é negativo. E o pessoal lá também não tem a mão que a gente tem de toxo, né? Então, o básico, você teve contato com toxo, você vai fazer anticorpo para toxo. Lógico que hoje em dia a gente tem técnicas moleculares, faz a punção de aquoso, a gente consegue ver se o PCR está positivo para toxo ou para herpes, que muitas vezes o diagnóstico diferencial não é tão simples assim, mas a maioria em termos percentuais é toxoplasmose e a gente precisa saber o tratamento da toxo, que geralmente a gente faz com Bactrim e prednisona, o tratamento da toxo em alérgicos, que é muito comum também, que a gente usa clinda e pode usar ácitro, pode usar clinda intravítrea também. E aí também o diagnóstico diferencial. Em grávidas também, né? Em grávidas, tem que ter né? na ponta, tem que saber fazer bem, porque quando chega você tem que tratar rápido. Então, as pérolas da grávida, né? A grávida, ela não vai chegar com a toxo no início da gravidez. Porque se ela pegar toxo no começo, ela vai abortar. Então, pensa só, se o bebê é do tamanho de uma azeitona e a toxo entra lá, do tamanho de uma azeitona, ela vai destruir o bebê. Agora, no fim da gestação, se o bebê é do tamanho de uma melancia, a toxo não vai fazer muito mal para o bebê. Então, o que ela vai fazer? Deixar ele cego. Então, a maioria das toxos em grávida, né, o grande problema da grávida é quando a grávida adquire a toxo durante a gestação e ela tem uma sorologia negativa que se transforma em sorologia positiva com IgM e IgG positivos. Então, a repetição da sorologia na grávida suscetível, ela é fundamental e é uma coisa que muitos ginecologistas não fazem. Não fazem, isso aí. A recidiva, já numa paciente que já tem um IgG positivo previamente à gravidez, ela não é muito problemática, né? Muita mãe não quer usar remédio para não passar para o neném, mas assim, exceto casos muito extremos de HIV, a gente raramente vê uma paciente imune para toxo com uma recidiva de toxo durante a gravidez passar para o neném. Isso, se acontecer, é caso clínico publicado em jornal grande. Mas o grande problema é quando a gestante que não tem toxo adquire toxo na gravidez. E como que a gestante não vai adquirir toxo na gravidez? Ela não deve comer salada em local que ela não conhece, por isso que eu não como salada, entendeu? Sou especialista em toxoplasmose. Boa desculpa. Exatamente. Na academia pega também? Não. Tomando água, né, assim, que você não conhece a procedência. Então, eu tenho sorologia negativa, tenho 3 filhos e eu fiquei maluca, eu não tomava nada. Toda a carne que chegava em casa eu congelava, deixava 3 dias no congelador, não comia morango, porque o morango, aquela sementinha do morango é impossível de você higienizar 100%, então eu deixei de tomar suco na gravidez, só tomava coca, né, e do Coca Zero. Ai, pode, tranquilo. Toxo é uma doença de quem é saudável. Né? É uma doença de quem come muito bem, de quem come muita fruta, de quem come ou muita de quem salada. Come terra, né? Ou de quem come terra. Ou de quem come terra. Então, assim, mas eu tenho caso até de oftalmologista que achou que era um DVP com 26 semanas e quando foi dilatar tinha lá uma lesão de toxo. Ah, não, mas a minha sorologia era negativa da semana passada. E na hora que eu vi, eu falei, vai fazer o parto agora. 37 semanas a gente diagnosticou uma toxo IgM positiva, mãe com lesão na retina, bebê com lesão bilateral, graças a Deus um olho poupando a mácula. Então,
sem querer te cortar, mas te cortando, porque eu quero entrar exatamente nesse ponto aqui. E o que você faz com o bebê? Porque eu vejo, às vezes, o médico falando assim, já pegou na mácula, não tem o que fazer, segue a vida, não, o olho de jeito nenhum. Pois é, esse assunto ele é super importante. Qualquer toxo congênita, ela deve ser tratada por 12 meses, no mínimo, com tratamento completo, né, do bebê. Depois dos 12 meses, existe uma controvérsia se a gente estende mais um ano, geralmente as mães não querem, até os 24. No Emílio Ribas o pessoal trata 24, mas o consenso no Brasil é tratar os 12 meses com tratamento clássico, tá? Com sulfa, pirimetamina e ácido folínico. Aliás, olha só, estou confundindo, ácido folínico. Não pode ser ácido fólico, porque no metotrexato a gente dá o ácido fólico. O pessoal esquece, porque a metabolização do ácido fólico, ela é feita no fígado, né? Então você tem que dar o ácido folínico. Eu não sei se estou confundindo aqui, estou pensando. Bom, a grávida você vai tratar 12 meses no mínimo e depois, se a criança tem uma lesão na mácula e em um olho e no outro olho perto da mácula, você não sabe quanto vai ser a visão da criança. Eu tenho criança que nasceu com a lesão de toxo macular há 10 anos e que tem visão de 20/40, 20/60. Então você tem que preservar aquela mácula. E nesses casos, está indicada a profilaxia. A profilaxia com Bactrim, um comprimido 3 vezes por semana, ou a dose pareada da criança, então você pega um adulto 60 quilos, a criança metade 30 quilos, você faz a dose, diminui em 72% o risco de recorrência. E essa criança tem 2 picos de recorrência, um pico com 24 meses, 2 aninhos, e outro pico com 5 anos. E é um momento que a criança não fala. Então, teve criança que eu perdi o acompanhamento durante a pandemia, que na hora que voltou fez uma lesão macular. E, Elô, sobre a profilaxia, que é uma coisa que é interessante, posso estar enganado, mas a profilaxia ela funciona enquanto você está utilizando o Bactrim. Depois que você para, a incidência volta como se você não tivesse feito a profilaxia, correto? Por isso que é importante a gente ver a literatura nacional, né? Ninguém sabe tanto toxo como nós brasileiros. Então, esse estudo já tem quase 20 anos, que foi do Cláudio Silveira, lá em Erechim, que mostrou que enquanto ele usava o tratamento profilático, ele teve uma diminuição das recorrências de toxoplasmose. Então, se eu tivesse uma toxo macular, eu certamente tomaria o Bactrim, um comprimido 3 vezes por semana. Mas a Unicamp, recentemente, repetiu o mesmo estudo, o mesmo desenho, eles têm o acompanhamento de 1 ano, 2 anos e 5 anos, publicado no American Journal. E eles usam por 1 ano e interrompem. O Cláudio Silveira disse, 10 anos depois, que esses pacientes começaram a ter o mesmo perfil de recorrência. E a Unicamp fala que 1 ano é suficiente. O que acontece? A gente também tem que levar em conta que a toxo de Erechim é diferente da toxo de São Paulo. Então, eu sempre discuto com o paciente caso a caso. Eu tenho pacientes que falam, eu não quero tomar antibiótico. E eu tenho pacientes que falam, eu nunca vou parar de tomar antibiótico, porque eu não quero correr o risco. Então, eu explico as evidências, mando os estudos. Isso já foi adotado, né, pela Academia Americana como uma evidência de intervenção para a toxoplasmose. E isso é muito importante. Se fosse meu filho, eu daria, porque eu acho que essa visão pode ser importante. E o que você explica, Elô, sobre efeitos colaterais no paciente que você vai propor uma profilaxia? Olha, pacientes que não são alérgicos, o Bactrim geralmente é muito bem tolerado. E a gente sabe isso da experiência do HIV, porque no HIV a gente usava muito Bactrim para profilaxia de pneumocistose. E, eventualmente, ele pode aumentar cálculo renal, mas, assim, você pesa na balança, né? Você quer perder a visão ou você quer ter outros problemas? Um grande problema desses pacientes são pacientes alérgicos à sulfa, que a alergia à sulfa, 1 em cada 10 pacientes, 10% vai ter alergia ao Bactrim. E aí as evidências são mais limitadas, porque a gente não tem evidência publicada nem com Clinda, nem com Azitro. E agora a gente publicou um estudo com pirimetamina, mas a pirimetamina tem todos os efeitos hematológicos que a gente tem que tomar cuidado. Então fica um pouco uma conduta mais individualizada e casos difíceis, porém comuns, né? Porque muita gente tem toxo. Se você for procurar aí estudo de banco de olhos,
a gente chegou a achar em São Paulo, em Banco de Olhos de São Paulo, 20% dos olhos doados tinham uma cicatriz de toxo. Esse número chegou a 92% lá com o Joãozinho Chapecó. Então, você imagina, todo mundo lá tem toxo. 92%. Lesão de toxo, né? Não é nem só a sorologia sistêmica, não. É lesão de toxo ocular. Então, assim, o que eu... Coisa, né? Demais. Não? Falando... Essa questão da grávida é uma questão muito difícil. Então, se vocês pegarem isso, encaminhem, perguntem para algum especialista. E o que eu acho muito importante em uveíte posterior é o OCT. O OCT, ele tem um estudo agora novo do Francesco Pitti que mostra que a necrose aguda de retina tem um aspecto no OCT, a toxo tem outro aspecto no OCT, o Vogt tem aquele descolamento bacilar com septos. Então, muitas vezes, só de bater o olho no OCT, você já sabe o que o paciente tem. Hoje me veio um encaixe, uma paciente super humilde, e eu sempre faço o OCT antes de entrar na consulta. Para mim, faz parte do pré-exame, de tanta maculopatia que eu tenho. E na hora que eu dou uma olhada no computador, aí eu vi uma coroide enorme, um descolamento seroso bilateral com septo. Falei, Vogt. O paciente nem tinha entrado na sala, eu já sabia pelo aspecto do OCT que era Vogt. Então, para mim, a gente não deve postergar o exame do OCT, porque ele pode ser muito importante para tratar as complicações de uveíte e manter a visão. Esse caso que você contou, eu vi alguns casos sendo tratados como serose. Há alguns, muitos, né? Nossa, não é. E é um erro que acontece com frequência. Porque você descreveu, olha o que você falou. Coroide espessa, uma alteração de retina que muitas vezes ali a gente não sabe se é o descolamento bacilar ou um descolamento seroso de retina. Essa percepção do descolamento bacilar, ela não é todo mundo que tem. E aí o paciente trata como se fosse serose. Nesse caso, ela tinha bastante célula na câmara anterior, sinéquia, célula no vítreo. As células eram evidentes também no OCT. Mas, assim, eu falo por mim, às vezes não é tão simples esse diagnóstico diferencial. Porque, às vezes, as células não são tão evidentes assim. Às vezes, tem serosas que se comportam diferente. Sim. Mas então, a gente tem que ter isso em mente na hora de avaliar. Tem que lembrar que existe um descolamento bacilar e tudo. Você só cumprimenta quem você conhece, a gente sempre fala isso. E uma coisa assim, o OCT, a gente adora o OCT, né? Não tem como o retinólogo trabalhar sem OCT. Inclusive, tem até, não sei se é um capítulo de livro ou um artigo que a gente publicou, a gente fez junto com o professor Rubens, o Joãozinho participou, fazendo a diferenciação, né, entre a retinocoroidite do toxo e uma doença de diarreia do gato, mostrando que, às vezes, você pode ter a clínica muito semelhante, mas na toxo, na grande maioria das vezes, a gente tem uma retinocoroidite. Então, a coroide vai estar mais espessa, tem uma chance maior de ser mais toxoplasmose. Então, isso ajuda também, até para a gente guiar o tratamento, né, assim. E hoje em dia, com os OCT e Swept Source, que conseguem atravessar cataratas em pacientes com uveíte, opacidade vítrea, isso ajuda, né? Isso ajuda bastante. Ajuda demais. Você sabe que até acompanhamento de uveíte, de edema de mácula, uveíte intermediária, é fundamental. E até casos mais raros, né? A uveíte posterior, o nosso grande medo é que seja uma necrose aguda de retina. Então, hoje me ligou um amigão do ABC, tô com um caso aqui de uma mulher jovem, tem uma lesão de retinocoroidite nasal, unilateral, mas eu estou preocupado. Pérolas. Geralmente a toxo é redonda e a necrose aguda de retina é em V. Elas evoluem diferente. Então, se você acompanhar esse paciente a cada 48 horas, se for uma necrose aguda de retina, ela vai aumentar circunferencialmente. E esse é o grande problema, porque todo mundo come bola em necrose aguda de retina e o paciente fica cego. Se você olhar um paciente entrando com fitizes em um olho, e ele falar que ele tratou toxo, você truca o diagnóstico, porque é muito raro o toxo dar fitizes. E necrose aguda de retina dá fitizes se não tratada. Então, a gente teve casos de recorrência de necrose aguda de retina, que o paciente tinha histórico de tratamento de toxo 8, 10 anos atrás, e, na verdade, nem tinha o IgG positivo para toxo. Então, a grande dificuldade do diagnóstico diferencial da uveíte posterior é se ela é uma uveíte posterior viral ou se ela é uma uveíte posterior por toxo. Porque sífilis e tuberculose têm um espectro diferente. Sífilis pode dar tudo, mas é fácil você fazer o diagnóstico pela sorologia. E a tuberculose até é uma incógnita e mesmo entre os especialistas de uveíte não tem muito consenso, né?
O Orefse falou que foi examinar um local, um hospital de tuberculose, que não achou nenhuma uveíte lá. Examinou mais de 1.000 pacientes com tuberculose e não encontrou dentro do hospital com tuberculose. Por outro lado, eu tive um paciente que tinha uma alteração de imunidade, chegou no ambulatório, ele fez a BCG quando nasceu e evoluiu com uma BCG-IT. E esse paciente fez uma uveíte anterior bobinha. E eu, discutindo com os residentes, eu falei, o diagnóstico diferencial pode ser tóxico, pode ser tuberculose. E aí o paciente me falou, doutora, quando eu fiz a BCG, eu fiquei desse jeito, IGRA positivo, tirou um raio-x de tórax com uma lesão de tuberculose no ápice pulmonar. E aí, conhece o hospital público, né? Passou uma semana, perdeu o prontuário, não sei o quê. E aí, quando voltou, o Gabriel olhou e falou, Elô, você falou que você é tuberculose, como assim? Aí eu contei para ele, falei, olha, é tuberculose porque ele fez uma BCG-IT, tem uma alteração da imunidade, e tinha o raio-x de tuberculose. Então, assim, eu, particularmente, eu não acredito que tudo que os uveólogos tratam como tuberculose seja efetivamente tuberculose. 80% talvez não seja. Mas é um diagnóstico diferencial que deve ser considerado, principalmente nas coroidites, as coroidites serpiginosas-like. A experiência da Índia é enorme, e aqui no Brasil a gente tem tuberculose de uma maneira endêmica, mas vem aqueles casos, né? Não sei se você lembra no outro podcast que eu te mostrei uma paciente que eu achava que era serosa, e aí especialistas excelentes de retina viram, e ela me veio com PPD e um IGRA positivo para atrapalhar tudo, né? E ela falou, não vou tratar tuberculose. Eu falei, tá bom. Então, às vezes a decisão terapêutica não é tão simples. Sim. E a outra que eu tenho vários... Você vai falando uma coisa, eu vou querendo falar 10, né? Assim. Posso só fazer uma pergunta antes da gente... Porque, assim, em tuberculose, você prefere ou faz os dois, o IGRA ou o PPD? A IGRA, sem dúvida, porque... Isso é uma coisa que, assim, as pessoas esquecem, vão sempre no PPD e, às vezes, o paciente não consegue nem fazer, dependendo de onde ele está, né? O cara tem que ir no posto de saúde. E um dia, esperar 3 dias, fazer depois... Os dois são testes de triagem, mas o IGRA ele é mais sensível e mais específico do que o PPD. É um exame de sangue, hoje em dia coberto pela maioria dos planos, que ele não tem alteração do uso do corticoide. Então, muito paciente com uveíte está usando corticoide. E a tuberculose, diferente das outras causas infecciosas, que podem piorar com o corticoide, ela melhora, né, às vezes. Então, ainda atrapalha, mas assim... depois tenta ser catastrófico, né? A gente tem alguns casos, eu lembro um caso que o Edu Cunha falava muito na reunião da retina de uma paciente com tuberculose que ficou sendo tratada com corticoide e evoluiu para perda ocular até depois. Você sabe que tem um esqueminha da Gupta, que é uma indiana que sabe muito de tuberculose, mostrando que, na verdade, o micobactéria, ele chega lá no EPR, ele vai em locais que tem muito oxigênio. Então, ele vem no ápice do pulmão e vai lá para o EPR. E muitas vezes a uveíte, ela não é por conta da micobactéria em si, mas ela é por conta da reação imunológica tipo 4 que você tem à micobactéria. Por isso que tem alguns casos de tuberculose que, além do tratamento da tuberculose, você usa corticoide e imunossupressão. Então, pode parecer meio paradoxal, né? Mas tuberculose é um capítulo à parte das uveítes. E em relação às coroidites também, que a gente está falando da parte posterior, né? Queria que você falasse um pouco sobre as coroidites, da síndrome de pontos brancos. Eu acho que se a gente pegasse uma programação de um congresso, que ela deveria seguir a vida real, assim, né? Que devia seguir a frequência da vida real, então por isso que eu acho que os estudos epidemiológicos são importantes. Mas se você for no congresso de retina, tem tanta gente falando de ponto branco, tanta gente que parece que é mais comum do que realmente é. Então, o ponto branco, pelo menos para mim, não é algo que eu vejo sempre. Eu não sei vocês. Eu tive esse birdshot 2 semanas atrás, que era uma sífilis. E, enfim, eu faço... É um dos poucos casos que eu faço a anjo. Então, se você tem sempre uma hipo inicial com uma hipertardia, exceto pique e mildes. E são casos que, na maioria das vezes, eu acabo entrando com corticoide, porque você não tem inicialmente, você encarar o diagnóstico e falar, não, isso aqui é um mildes, não vou tratar e vou ficar observando. E eu tenho esse pensamento também. As pessoas falam assim, mas não adianta. Eu falo assim, mas difícil ficar sem fazer nada, né? Você sabe que o nome Amphigonos
se você ler o livro do Nussembla, era uma Serpiginous, era uma AMP que cicatrizou como Serpiginous e ele deu esse nome, Amphiginous. Então, eu acho que o pessoal fala muito, mas que na prática eu acabo dando corticoide para todo mundo, porque se fosse meu olho eu não ia querer esperar para ver. Mas você exclui? Sífilis sempre. Infecciosas? Sempre. Mesmo? Lembra do carimbo na testa? Lembro. Então. É importante a gente lembrar. Antes de você entrar com corticoide, exclui as infecciosas principais. Excluir sífilis e HIV e tuberculose. Eu sempre peço. Então, olha só. Deixa eu ver se eu estou entendendo a sua linha de raciocínio. A gente entra com a parte clínica. Tem uma parte que a gente passou, mas que eu tenho certeza que você pega pesado, que é na anamnese. E uma outra coisa que eu vejo que é muito importante na parte da uveíte é a similaridade entre o olho e o outro. Se é uma doença unilateral, se é uma doença bilateral, isso muda as hipóteses diagnósticas que a gente vai tendo também. Então, eu queria que você falasse o que você pensa assim, de perguntas básicas que a gente tem que lembrar de fazer para um paciente com uveíte, para nos direcionar para que caminho a gente vai pensar em termos de sorologia, em termos de investigação como um todo. Coisas que você faz, que você fala assim, se for uveíte anterior, você tem que perguntar isso, se for uveíte posterior, tem que ser aquilo, e por aí vai. O que você vê na anamnese, assim, que é realmente importante para você fazer um raciocínio clínico? Muitas vezes você sabe o diagnóstico só pelo que o paciente falou ali, né? Às vezes ele entra na sala e você já vê que um olho é de cor diferente do outro. Então, perguntar quando a uveíte começou, se ela foi uni ou bilateral, se teve dor ou se não teve, né? O uveíte intermediária geralmente não dá dor, as outras uveites podem dar dor. Se teve pródromo viral, se tem contato com cachorro, gato, se teve o gânglio, febre 15 dias atrás. O histórico familiar geralmente não é importante para a uveíte, mas tem algumas uveites que têm histórico familiar positivo, como o HLA-B27, às vezes o tio, a irmã tem espondilite anquilosante. Algumas síndromes mais raras, como a síndrome de Blau, também tem um componente familiar. Às vezes tem surtos, né, de tóxico. Em 2019 a gente teve um surto aqui, então muita gente pegou tóxico, então você precisa perguntar onde que mora, onde que vive, como que vive. Então, basicamente, eu pergunto como foi a uveíte, a história da uveíte, quando começou, bilateralidade, sintomas associados, dor, baixa de visão, olho vermelho, mosca voando. Pergunto o que o paciente está tomando de remédio, porque quinolona eventualmente pode dar uveíte. Pergunto se ele tem alergia a algum medicamento e pergunto se tem algum antecedente familiar. Depois que eu faço essa anamnese, eu questiono se tem algum sintoma complementar, sem forçar a barra, né? Sem ficar procurando pelo em ovo, e vou para cuidado visual e biomicroscopia anterior. Sempre testo reflexo, pode parecer bobagem, mas sempre testo, muitas vezes antes até logo que eu acabei de fazer a cuidado visual, eu testo antes de dilatar, antes de ver. Sempre testo transiluminação. E sempre tiro foto de todos os pacientes. Eu tenho aquele simplesinho, sabe? Que você põe na câmera anterior, na lâmpada de fenda para tirar foto. E eu tiro foto e mando o WhatsApp para o paciente com a foto dele. E aí aquilo lá vira um backup para mim. Então, às vezes, entra em contato comigo domingo à noite o fulano de tal. Eu falo, o que é isso, meu? Aí eu entro no prontuário eletrônico, entro no nome dele e vejo as fotos. Aí eu fico mais tranquilo. Então, a evolução e o acompanhamento é muito importante. Tiro foto do segmento anterior, tiro foto do fundo do olho, foto do OCT e acompanho meus casos muito de perto. Então, olha só que legal. O que a gente está falando, que a uveíte ela é realmente bem complexa. A gente está falando de anamnese bem feita, exame clínico ótimo, detalhista, com coisas que geralmente passam desapercebido. E você falou uma outra coisa que eu achei bem interessante, que não é só o clínico, vem os equipamentos que nos ajudam também. Que você estava comentando da OCT, da importância da OCT no seu dia a dia. Uma outra coisa que você comentou agora há pouco sobre o papel da Angioflúor no diagnóstico das uveites intermediárias e das coroidites. Eu vejo a Angioflúor de periferia, é difícil a gente realmente valorizar o que é vasculite, o que é artefato, o que é adesão de vítreo, o que é a angulação periférica que não fica muito boa ali na periferia da câmera. Quase nunca faço anjo, Badaró. Então. Para ser honesta, assim, muito se fala nos congressos de uveíte, endocianina verde, então, nunca. E para falar bem a verdade, outro dia
o pessoal do oftalmos me ligou e falou assim, a gente vai parar a produção por falta de venda. Então, quem fala que faz, não faz. Porque se fizesse, não... a indústria que fabrica não ia querer tirar do mercado, né? Então, eu acho que o OCT é fundamental, respiro OCT, mas a Anjo, em casos muito específicos, que eu acho que talvez eu precise complementar o tratamento com laser. E grande angular, né? Que eu acho que facilita muito. Né? Eu acho que a retina grande angular, ela é muito importante para o acompanhamento das uveites. Até a Anjo também, grande angular. Então, eu tenho pedido muita foto grande angular. E mesmo que se você não tenha o grande angular na clínica, eu peço para o paciente olhar para cima, olhar para baixo, fico lá fazendo OCT. Eu acho que às vezes você não consegue fazer a captura, mas o OCT dinâmico... Então, por exemplo, necrose aguda de retina, que evolui com descolamento de retina em 3/4, muitas vezes o DR é plano, a rotura não é evidente, e aí pelo OCT dinâmico você vê que a retina está descolada. Outra dica, as crianças às vezes não deixam examinar muito bem, criança pequena. E eu faço OCT em todas as crianças, por quê? A sala é escura. Muitas vezes a criança não vai deixar eu examinar na minha sala, mas se eu ponho no OCT e eu vejo que o nervo e a mácula estão ok, eu já fico mais em paz. Então, eu sempre, mesmo criança, eu faço o OCT antes de entrar na sala e muitas vezes como o primeiro exame de todos, pela colaboração e acompanhamento. Tá, e uma outra parte de propedêutica que eu queria te perguntar, que você já estava até comentando antes, que era a questão de PCR, de segmento de humor aquoso. Quando que você acha que vale a pena ser solicitado e qual é a disponibilidade disso no dia a dia? Eu acho muito importante no diagnóstico diferencial. Então, do mesmo jeito que você vai lá no laboratório, colhe sangue e vê se tem anticorpo, você pode ver se esse bicho está dentro do seu olho ou não. Então, assim, muitas vezes a sorologia, ela não deixa muito claro. O paciente já teve contato com tóxico, já teve contato com herpes, já teve contato... E aí você está lá no olho, ele tem uma uveite posterior que você não sabe bem o que é, porque o vítreo está nublado. Então, nesses casos, caso não seja sífilis, principalmente no diagnóstico diferencial de toxoplasmose e uveites posteriores virais, eu acho que o PCR faz muita diferença. No FUX, né, a rubéola, e nas uveites anteriores hipertensivas, também a punção de humor aquoso ela pode ser importante. E como que você faz a punção? Eu pingo anestésico, coloco bléfaro, pego a agulha amarela, entro no olho em direção ao ângulo, porque muitas vezes esse paciente está dilatado, né, e eu tenho que fugir do cristalino. E eu vou aspirando o humor aquoso até o paciente ficar atalâmico, juro por Deus. Em meia hora a câmera está formada. Mas quando eu vejo que está ficando atalâmico, aí eu tiro a agulha. Posso te mostrar um vídeo que hoje eu quase atrasei porque eu fiz uma dessa ali. E aí você consegue pegar 0,3 e fazer um diagnóstico adequado. Porque também você não vai enfiar a agulha no olho do paciente para não fazer diagnóstico, né? E eu acho que a técnica de punção de câmara anterior... ela, muitas vezes você não tem o diagnóstico adequado porque a punção não foi feita de maneira adequada. E outra oportunidade de diagnóstico diferencial é na cirurgia de catarata ou vitrectomia desses pacientes. Então, se você vai entrar no olho, se você acha que é uma endófise crônica, se você acha que é uma uveite diferente, não perde a oportunidade de mandar um material da câmara anterior e do vítreo. E, Elô, quando você vai fazer esse screening, o pedido de PCR, você pede para uma doença específica ou você tem, tipo, uma gama de doenças que quando você faz a coleta do humor aquoso, do vítreo, você solicita o PCR? Olha, aqui em São Paulo, a gente tem uma oportunidade bem boa de fazer esse diagnóstico diferencial. Se você for fazer na rede Fleury, que no Brasil todo é rede a mais, o painel viral pega 11 vírus diferentes e você tem que pedir o PCR de toxo. Se você fizer na BioLab, que é da Tati Tanaka, pessoal lá da USP e do Santa Cruz, eles têm um painel de uveite posterior já, que eles testam toxo, testam uveite. O custo é elevado, né? Essa paciente de hoje, o custo é R$1.900. E o pessoal do Einstein tem uma expertise enorme, né? Outro dia eu recebi um médico do Mato Grosso que tinha tido uma leucemia linfóide crônica, ou leucemia mieloide, não lembro, fez um transplante de medula do irmão
e evoluiu, usava aqueles imunoterápicos que dão uveíte, e evoluiu com uma baixa de visão bilateral que o colega do Mato Grosso diagnosticou como uma uveíte intermediária. Chegou na clínica, ele tinha uma lesão de retinite bilateral pequena, mas tinha. Eu olhei e pensei, é toxo. Mas assim, ele podia ter uma uveíte induzida pelo medicamento, ele podia ter uma uveíte infecciosa, o diagnóstico diferencial dele era muito difícil. Veio do Mato Grosso para a punção de câmara anterior. Fiz a punção de câmara anterior de manhã, de tarde eu sabia que o PCR era positivo para toxo. E ele pôde tratar. Então, nos ajuda no diagnóstico e acho que é uma coisa que vai ser cada vez mais incorporada na nossa prática clínica. Lá no seu Hospital do Rio, você já tem que ter o... Não, eu já tenho o caminho que você já me passou já. O caminho... Acho que você já me mandou. Apesar do custo, né? Não, acho que tem que ter. E eu posso puxar um assunto nesse finalzinho que eu acho que todo mundo que está assistindo está querendo saber. Bem, a Elo, além de ser um compêndio de uveíte, a Elo também é uma super cirurgiã de catarata. E a cirurgia de catarata em pacientes com uveíte. Como é que você lida? Como é que você indica? Quando você contraindica? Quais são as opções de lente que você tende a utilizar? O momento de operar, né? Exatamente, Se quanto tempo você espera uma uveíte inativa para você operar? Porque a gente sabe que essas coisas existem, são reais, mas a gente quer ouvir de quem realmente entende. Bom, acho que eu vou ser um pouco polêmica nessa questão. Não somente nas uveites. Eu sou contra a facorrefrativa. Essa semana passada tive um cara de 50 anos que fez uma facorrefrativa com uma Vivity para miopia. Aí ele lutou judô, bateu a cabeça e fez um DR mácula 1. Puta que eu pariu, né? Com certeza. Então, assim, eu não faria no meu olho, se eu fosse míope, uma facorrefrativa. Ainda mais você faz uma faco com 50 anos, é lógico que a retina vai estar ótima, e aí o cirurgião de catarata vai falar, você pode botar lente premium, porque a sua mácula é ótima. Na verdade, você não deu tempo para saber se ele evolui com alguma coisa. E aí depois ele faz uma DMRI e tá lá com uma lente premium que vai atrapalhar, né? Então, os pacientes com uveíte, eles têm muita chance de ter problema na mácula. Por isso... se é uma uveíte anterior tranquila, tipo um Fuchs, assim, aí e é um paciente que tem a mácula ok, aí acho que a indicação é refrativa, coloco a lente que o paciente se sentir melhor, né? Mas outras uveites, uveíte por toxo, uveíte por sífilis, VOCT, aí eu evito colocar lentes multifocais, porque esse paciente ele pode ter uma membrana EP, ele pode ter uma maculopatia, um edema macular cistoide. É muito comum em uveíte, o que eu mais trato é edema macular. E aí, aquela lente, ela vai diminuir a sensibilidade ao contraste, que ela divide a luz em dois, e o paciente pode se sentir pior. Tem pacientes que evoluem com uveíte pós-faco também, né? Outro dia vi... uma paciente também fez uma facorrefrativa, botou uma lente trifocal, cirurgia perfeita, e aí fez uma endófise crônica por PACNE. 2 anos tratando como toxo, né? Então, eu sou cautelosa em cirurgia de catarata, também porque, por fazer uveíte, eu vejo muito endoftalmite. Às vezes o colega me manda falando que é uveíte e é uma endófise, né? Eu vejo muito endófise. Então, eu penso que para míopes não faço refrativa nunca, para hipermétropes, ok, porque acho que é um favor que você faz tirar o cristalino num olho pequeno. Mas eu penso como se fosse eu do outro lado ali da mesa, se eu gostaria de me operar ou não. Com relação à atividade, lógico que o ideal é você esperar 90 dias, mas o ideal nem sempre é factível. Então, às vezes você não consegue deixar o paciente zerado da uveíte. O André Maia fala isso também. Você opera a necrose aguda de retina lá com o olho quente, por que você tem que operar? Então, eu não vejo isso com tanta importância quanto outros colegas. Eu acho também que tem muito especialista de uveíte que é clínico, não é cirurgião, né? Então, isso acaba atrapalhando a condução desses casos, né? E você tem que ser... as cirurgias de uveíte são mais difíceis, né? Do que as cirurgias que não têm uveíte. Renatão quer me matar quando eu mando as vitrelas para ele.
Ele fala, pô, você só tem caso difícil. E né? E as cataratas também. Quando você é referência, mas isso. Assim, consultório é sempre um desafio. Também é muito motivador, né? Você recuperar a visão do paciente jovem com catarata em uveíte, fazer aquela cirurgia de catarata difícil, tirar a sinéquia. Até a lente tórica, às vezes é difícil ver o pós-ópio, porque o paciente não dilata, você não consegue ver a marca da lente, você não sabe se a lente está no lugar ou não. E tem mais chance de deslocar essa lente, né? Então, às vezes o paciente até tem indicação, mas eu acabo optando por uma monofocal asférica pela segurança do procedimento e longevidade. E não botar lente em criança com artrite idiopática juvenil, por favor. Nossa, pelo amor de Deus. Outro dia me encontraram na Brascars do ano passado, o colega falou assim, tô com uma criança com AIJ, qual lente você põe? A lente trifocal não sei o quê? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é para você botar lente. AIJ, não! Então, assim, às vezes o cirurgião de catarata está preocupado com a lente que vai botar e não tem nem indicação de lente. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não, cara, quanta coisa a gente está aprendendo nesse podcast, hein? A gente vai aprendendo bastante. Elo, você vê alguma dica, assim, que você fala para quem pega um paciente de uveíte, assim, não erra. Começa aqui para você não errar. Por exemplo, tem gente que não sabe avaliar reação de câmara. Presta atenção na reação de câmara. Você falou transiluminação. O que você passa de dica, assim, que quem quer aprender, mas não pode deixar de fazer de jeito nenhum na prática clínica quando tiver um paciente com uveíte? Não pode deixar de se inscrever no curso do Orbit de uveíte. Basicamente, eu acho que o mais importante o básico, é dar muita atenção para esse paciente e examinar direito, examinar em detalhes, né? Ver reação de câmara, ver transiluminação, ver vitro anterior, ver OCT, mapear direito e acompanhar de perto com muitos retornos desse paciente. Pensa como se fosse seu filho com uveíte. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Imagina. A gente que agradece. Imagina, Lu. Excelente. Acho que deu para aprender bastante. Pode ligar para mim também. Uma boa. Bom, eu sempre ligo, o Elo sabe disso. Entre um paciente e outro vai só um áudiozinho no WhatsApp. Elo, pelo amor de Deus, o que você costuma receber mais de... Porque você tem amigos no Brasil inteiro. O WhatsApp virou uma telemedicina entre médicos. Assim, a gente manda os casos para discutir com os amigos e tal. O que você recebe mais de casos no seu WhatsApp aí, de outros oftalmologistas que estão no mundo inteiro aí te mandando? Eu recebo bastante dúvida de criança. O pessoal não gosta muito de botar a mão em criança, né? Então, manda foto. Recebo dúvida qual a dose da Clinda intravítrea. Qual a alternativa ao Bactrim F? Já está salvo no meu celular, né? O esquema de como fazer a Clinda. Posologia de tratamento em grávida. Então, eu não acabei de falar de tratamento em grávida. Que no primeiro trimestre, você não vai pegar esse caso. Então, porque primeiro trimestre, você não pode pirmetamina, entendeu? Entendi. Aí, depois do segundo trimestre, tratamento normal. E antes de ter o bebê, lá para as 37 semanas, você tem que suspender a sulfa, porque pode dar kernicterus. Mas isso é um risco teórico. Então, provavelmente, quando você pegar essa grávida, você dá a espiramicina, que diminui a parasitemia em 50%, mas se você tiver sinais de acometimento fetal, microcalcificação PCR de líquido amniótico positivo, aí você tem que tratar com a sulfa, porque ela passa a barreira placentária. E o tratamento é o que a gente está acostumado. Bactrim, ou tratamento clássico, e corticoide, quando necessário. E avaliar o bebê quando ele nasce, né? Também gosto muito do RETCAM. Então, pirmetamina, primeiro trimestre. Ótimo. Não pode no primeiro trimestre. Tá bom. O Edu gosta dessas, né? O Edu tá se segurando pra morrer de rir aqui. Por quê? Porque ele gosta dessas piadinhas assim. Aqui, muito bom. Obrigado, Elo. Acho que é essencial, né? Todo oftalmologista deve ouvir um podcast com tanta informação, com tanta... muita informação. Densa, né? Informação densa e que a gente nem falou de DUSNI, toxocaria, de esclerite. Deixa pro nosso programa de treinamento de uveíte. Tem mais coisa aí. Tem muita coisa por vir aí, uveíte é aquela coisa, você abre uma porta dentro da uveíte, tem mais 50 portas lá dentro, enfim. Mas eu acho que já deu para sistematizar bastante uma linha de raciocínio
né? Esses conceitos são bem importantes para a gente passar para frente, para que nem tudo seja tóxico, nem tudo seja tratado como tóxico, inclusive IgGs negativos aí também. Então, obrigado por ajudar a gente a divulgar isso aí. E para você que está assistindo a gente aqui, manda esse podcast para quem trabalha com você, para aquele seu amigo, aquela pessoa que precisa ouvir essas opiniões excelentes que a gente pegou aqui com a Elo, e esses insights de como melhorar a nossa prática como oftalmologista são dicas de dia a dia. O que foi falado aqui é tudo coisa de dia a dia. E o caso raro, aquele caso super complexo, difícil, vai ser difícil para todo mundo, e aí vai precisar, às vezes, encaminhar mesmo para uma pessoa que tem uma grande referência no assunto, mas assim, dá para resolver muita coisa do dia a dia da uveíte com uma metodologia clara de raciocínio, de sistematização de exame clínico, sistematização de anamnese, sistematização de solicitação de exames complementares, e tendo uma linha de raciocínio clara, a maioria dos diagnósticos vai aparecer, tá? E eu defendo a bandeira de que o uveíte a gente tem que estudar a literatura brasileira, não só a literatura internacional, tem que estudar a daqui também, porque faz diferença. Mesmo porque às vezes os caras falam, aquele remédio dá para uveíte autoimune, aí você chega aqui, você não consegue nem no convênio, nem no SUS, demora 2 meses para liberar o medicamento, não é tão simples, você tem que ver, tem a medicina baseada em evidência e a medicina baseada no que tem. Entendeu? Isso aí. Então, obrigado. Fica assim. Até o próximo podcast do Orbit. A gente se vê mais. Até mais, gente. Obrigado, Elo. Obrigado.